Vamos lá para análise macro. Bom, hoje as bolsas já começam digerindo tudo o que aconteceu ontem. Nós tivemos aí uma queda expressiva para as bolsas americanas que refletiu para nós aqui no Brasil por conta de que ontem nós tínhamos a decisão de política monetária do Fed, que é o principal banco central do planeta Terra. E o que eu tinha comentado é que o mercado ia ficar de olho era justamente na fala do Jerome Powell, que é o presidente do Fed. E foi ela que fez todo esse estouro no mundo ali, com quedas para as bolsas no mundo inteiro, todas estavam abertas, e a nossa aqui no Brasil, que estava aí com quase 1,5 de alta, despencou aí e caiu para fechar no 0 a 0. Lógico que puxado pelo cenário mundial, porque aqui dentro não aconteceu nada de muito ruim. Então, nós tínhamos a fala dele programada para as 4h30 da tarde, e nela foi o que teve a pressão para os mercados, porque ele afirmou que ele não vê como apropriado começar os cortes de juros agora em março. Lembrando que a gente sempre comenta aqui que o monitoramento das apostas, o Fed vai cortar os juros em março ou em maio. Aí a gente fica sempre de olho, aumentou a probabilidade de março, isso quer dizer que os mercados estão mais otimistas. E basicamente o que ele fez? Com essa fala dele, ele jogou toda a perspectiva para baixo, a de março. E óbvio, o mercado precisa se reposicionar e foi isso que aconteceu nas bolsas. Tanto que ele usou as seguintes frases, olha só: não espero que seja apropriado reduzir, no caso em março, até que tenha mais confiança de que a inflação está se movendo sustentavelmente para a meta de 2%. Então, foi essa frase que fez aí as bolsas americanas caírem mais de 1,5% ontem, e a nossa aqui do Brasil, que estava com 1,5% de alta, vim para fechar praticamente no 0 a 0, né? E óbvio, isso tudo reflete para o mundo. Hoje nós temos reflexos já acontecendo durante a madrugada lá na Ásia, na Europa também, que estava fechado ontem à tarde, já está refletindo. Lembrando que o último dado americano que nós temos hoje, mais expressivo para essa semana, são os balanços da Apple, Amazon e Meta. Meta, que é a dona do Facebook. Eles vão sair hoje no final da tarde, então provavelmente amanhã, durante a madrugada, nós teremos já uma abertura dos mercados aí bem agitada também por esse fator, né? E já comentando sobre o cenário asiático, nós tivemos, óbvio, um reflexo dessas falas do Fed, que foi reequilibrado em novas falas do governo chinês que falaram ali em possíveis novos estímulos. Mas não tem nada de concreto, só foi basicamente um boato que saiu por lá, e é o que o mercado está precificando lá na Ásia, né? A gente sabe que eles estão tradando a estímulos. Tem estímulo, sobe, não tem, cai. Resumo da ópera é isso. E, óbvio, isso reflete aqui para o Brasil, né? Porque quanto mais a China estimular, melhor é para o Brasil, pelo fato dos chineses serem o nosso principal cliente. Um outro fato relevante que aconteceu lá é que saiu o PMI Caixin, que é o índice de gerente de compras. Eu sempre comento aqui, é um índice de atividades, e ele veio dentro do esperado e se manteve acima de 50, que é a linha de corte para contração ou aceleração, né? Então, tá tranquilo. Foi 50,8, nada expressivo, mas foi positivo. Na Europa, nós tivemos agora, durante essa madrugada, saindo o CPI da zona do euro, que deu uma ajudada para afundar as bolsas por lá. Por quê? Porque o CPI, que é o índice de inflação ao consumidor da zona do euro, voltou a acelerar. Na verdade, ele veio um pouquinho a mais do que o esperado. E não é que ele tenha acelerado, mas ele veio mais do que o esperado. Isso quer dizer que os mercados precisam reprecificar o que eles estavam achando para a inflação para os próximos meses aí. E tanto é que o número cheio, que é a inflação ao consumidor geral, veio de 2,7, que era o esperado, veio para 2,8. E o núcleo, que é o mais importante, que é a parte que elimina alimentos, que são itens voláteis, e energia. Esses dois itens saindo fora, nós tivemos aí de 3,2, que era o esperado, mesmo assim veio para 3,3. Então, assim, não é um ajuste muito grande, mas no momento que saiu agora durante a madrugada, já precificou com mais queda para as bolsas. Não tá
nada muito apavorante na Europa, mas está precificando queda agora durante essa madrugada. E outro fato que nós temos lá na Europa para hoje é que o BOE, que é o Banco Central da Inglaterra, vai decidir os juros. Não vai ter peso para a gente aqui no Brasil, né? Só para eles lá que fazem mais preço, né? Então, já falando do cenário brasileiro aqui, nós tivemos ontem também o Copom, que é o nosso Banco Central aqui, decidindo a taxa de juros, veio tudo dentro do esperado, ele manteve o corte de 0,50, esse corte de 0,50 trouxe a Selic para 11,25%, e no comunicado ele manteve aquela fala em que é previsto cortes de mesma magnitude para as próximas reuniões. Então, o ritmo de queda de juros aqui no Brasil vai se manter e é realmente o mais apropriado, porque enquanto os Estados Unidos não começar cortes de juros, o Brasil não pode acelerar aqui, porque senão ele acaba gerando uma movimentação de alta para o dólar por saída de estrangeiros, porque se os Estados Unidos mantêm os juros mais altos lá e o Brasil começa a se aproximar muito dos juros americanos, ao invés de eu deixar o dinheiro no Brasil, que é um emergente, eu vou pegar esse dinheiro que o juros está parecido e vou jogar para os Estados Unidos. Então, esse é o racional do porquê que o Banco Central aqui no Brasil não está reduzindo juros com mais força. Então, basicamente é isso. Nós temos aqui no Brasil também hoje, o presidente Lula, ele agendou uma conversa com o pessoal do setor aéreo aqui no Brasil, e é justamente para conversar sobre um possível estímulo para o setor aéreo, que a gente sabe tem notícias sobre a Gol e as outras aí que estão bem mal das pernas, né? E também ele vai discutir sobre o projeto Voa Brasil, que é um projeto que ele tinha que basicamente seria botar um teto na passagem aérea de R$200 e que movimentaria mais o setor aéreo no Brasil. Só que, óbvio, né, teria subsídio, seria mais gasto para o governo. Aí a gente vai ver o que vai dar. Então, no cenário, contexto geral, nós temos sim aí um cenário mais pessimista durante essa madrugada no resto do mundo, mas é muito reflexo do que aconteceu ontem. Hoje mesmo, os Estados Unidos está recuperando um pouco daquelas quedas fortes de ontem, o que dá um alento aí para nossa queda, para nossa abertura aqui no Brasil não abrir tanto em queda, mas o cenário chinês e europeu podem pesar um pouquinho. Mas mesmo assim, nós possivelmente teremos ainda uma abertura aqui de leve alta, muito por conta de que ontem, mesmo com os Estados Unidos caindo um monte, a gente não caiu forte. Então, nós temos sim a abertura em leve alta e o dólar em leve queda. E ao longo do dia, nós teremos que acompanhar as próximas informações aí. Então é isso, um abraço.